E cá estamos nós de regresso a este Manhã CM especial incêndios. Falamos do incêndio que assola há 4 dias Monchique, a localidade de Monchique. À nossa conversa junta-se a doutora Ana Silva Guerra, cirurgiã plástica, bem-vinda e obrigado pelo esforço. Estava de bem que veio para aqui e depois veio a correr, mas obrigado por estar presente. Falávamos do drama que todas as pessoas vivem, sejam eles os operacionais, sejam eles as próprias pessoas. Temos, como prometido, uma peça de reportagem de uma ocorrência ontem. Vamos ver. Na frente mais dramática do fogo, na Serra de Monchique, a zona da Portela das Eiras foi evacuada. No entanto, viveram-se momentos de pânico quando 2 mulheres deram conta à GNR de que o pai tinha ficado em casa, recusando-se a sair. Lá está, aqui há um problema de som, de áudio nesta peça. Assim que estiver operacional voltamos à conversa, voltamos a emitir esta peça de reportagem. Mas lá está, voltamos a isto. Às vezes nem os próprios familiares conseguem fazer com que os seus familiares saiam de casa. Porque numa primeira instância, chegar alguém que nós não conhecemos, GNR, bombeiro, e obrigar-nos a sair da nossa casa até é perceptível. Mas aqui eram precisamente as próprias filhas que não conseguiram demover o pai. Não, é extremamente de facto o tal agarrar-se à terra e à sua casa e ao seu, no fundo, aquilo que ele construiu durante uma vida. Mas este senhor, ao recusar-se a sair de casa, pelos próprios, inclusivamente incentivado pelos próprios familiares, isto provoca, de facto, nos elementos da GNR, um risco acrescido, porque certamente o incêndio já avançou em direção à sua casa e depois a GNR ter lá que ir resgatá-lo, ou a GNR ou os bombeiros, para além de pôr a sua integridade física também em causa, é extremamente complicado, não é? Portanto, as pessoas têm que sair de forma voluntária, têm que acatar as ordens das autoridades, porque as suas vidas estão certamente em risco e a vida dessas pessoas vale mais, certamente, do que os bens que eles possam ter construído ao longo da vida. Doutora Ana, e depois há as vidas em risco também, não só das pessoas que vivem nestas zonas, mas também dos operacionais, sejam eles bombeiros, GNRs, jornalistas, que estão a inalar fumo há 3 dias, 4 dias neste caso, e também que acabam por ter queimaduras, não é? Portanto, isto também é uma preocupação depois para os médicos. Todas as ocorrências que existem não são só as pessoas, os locais. E muitas vezes temos que dar apoio aos bombeiros, que são as pessoas que estão mais próximas destas situações, e realmente desde a queimadura da via aérea, da boca, nariz e aquilo que nós inalamos. Muitas vezes, ao inalarmos os fumos tóxicos, primeiro, a pessoa, dependendo da concentração daqueles gases tóxicos, a pessoa pode realmente ficar inconsciente logo nesse momento, depende da densidade do sítio onde estão. Normalmente, num ambiente aberto, não é tão crítico, mas num espaço fechado, pode acontecer. A doutora faz parte da unidade de queimados de São José, certo? É o meu hospital, sim. Também recebem nestes casos muito este tipo de queimaduras internas? Recebemos. Normalmente, quando há queimaduras por fogo, como eu disse, num espaço fechado, há que haver temos que pensar nisso, porque a queimadura inalatória pode acontecer e podemos receber o doente ainda a falar connosco, mas passado minutos, horas, não, fica tudo inchado na região por onde passa o ar. E se não atuarmos, isso quer dizer, se não intubarmos aquele doente, podemos não conseguir fazer. E a partir daí, pois, a partir do momento em que incha, já não consegue depois as vias respiratórias têm que estar permeáveis. E de um momento para o outro, se há uma queimadura que nós não conseguimos ver, há um conjunto de critérios que temos que perceber se estão presentes ou não, e estando, temos que atuar muitas vezes. Há alguma coisa que a pessoa possa fazer quando está a trabalhar neste tipo de condições? É o quê? Beber água? Hidratar-se, proteger-se lá está. O ideal é proteger a vieira, andar mais baixo, certo? Porque já sabemos que os gases quentes vai tudo para cima. Isto lá está, no espaço fechado, no ar, no espaço aberto. É impossível de controlar, não é? É muito difícil. Vamos dar recomendações que não estão a fazer o trabalho deles e de repente vêm-se numa situação, estão cercados pelas chamas, quer dizer,
Sim, depois entra aqui a parte emocional, porque depois também perdemos aqui um bocadinho do tino do que é suposto fazer ou não. Não temos todos um livro de estilo que está sempre aberto em qualquer ocasião. Também tem a ver com a variação do próprio incêndio, por causa do vento, não é? não é? Que de momento as pessoas veem-se rodeadas de chamas e de fumos. Portanto, é e extremamente quando há uma complicado. queimadura da via aérea, é crítico, é grave também, é mais um fator. Falamos de queimaduras internas, falamos de queimaduras externas e depois há um sem número de mesinhas que vêm, sabe Deus de onde e vão para onde, não é? Que, pelos vistos, não ajudam, só dificultam. Não. Nós temos que saber o seguinte, eu acho que é muito simples nós pensarmos desta maneira. Primeiro, interromper a queimadura, o processo, seja logo que for um contacto com um objeto quente ou, por exemplo, no caso do fogo, roupa a arder, embrulhar a pessoa em qualquer coisa, numa manta, num cobertor e fazê-la rolar para apagar tudo. Roupa, nas crianças, é muito comum a queimadura com água a ferver. Tirar a roupa toda, cortá-la, porque a roupa é um reservatório de calor. Exatamente. E agora, com as roupas sintéticas, muitas vezes colam-se à pele, ficam coladas, não as vamos arrancar, vem tudo atrás. Cortar à volta e deixar estar, porque nós depois tratamos disso, acabamos por ajudar a tirar a queimadura, portanto, o vestuário, portanto, interromper aquele processo e depois arrefecer, o mais importante é arrefecer. E como é que isso se faz? De uma maneira muito simples, água. Sim. Água, não é clara de ovo, não é, como a gente Clara falava. de ovo. Água a correr. Mas tem ainda uma melhor, que era a pasta dentífrica, não é? Isso vem de onde? Não sei. Mas água a correr, não é preciso ser gelada, porque as pessoas têm às vezes a ideia, vamos pôr gelo. Não. O gelo pode provocar... Pode queimar e pode causar aquilo que nós chamamos de hipotermia, depende da extensão da queimadura. Nós temos que nos lembrar que a pele é a nossa principal barreira, é o nosso maior órgão. Se nós o danificamos com uma queimadura, ficamos com há um desequilíbrio. Claro. E a pele é responsável por manter a nossa temperatura. Portanto, nada de gelo, nada de água gelada, água corrente e deixar estar durante mais ou menos meia hora. A pessoa pode ter um pano úmido sempre a trocá-lo, uma espuma, até um spray com água. Tudo isso durante aquela meia hora é fundamental para arrefecer. Isso é essencial. Neste momento, com esta tipologia de incêndio e com a gravidade, obviamente ainda não chegaram feridos a Lisboa, ou já chegaram? Muito provavelmente. Sim. Chegou uma senhora com 75 anos ao hospital, penso que Santa Maria. E uma São José. E outra São José, então lá está, já temos 2 feridos. Nós temos uma peça de reportagem da nossa jornalista Diana Gomes, que viveu também ela, no exercício da sua profissão, momentos verdadeiramente assustadores. Também temos relatos de operadores de imagem que desmaiaram depois de muito tempo, para além da exaustão, e dos gases. também do fumo, que desmaiaram. Vamos mostrar e vamos continuar a conversa. Há aqui várias projeções, algumas que temos que ter algum cuidado para não nos atingirem, mas o que mostra de facto a proximidade a que estamos desta frente de fogo, na zona da Portela das Eiras. Peço ao repórter de imagem André Germano que salvaguarde alguma área também para se proteger, uma vez que ele ainda está mais próximo do fogo, desta frente de fogo, que, como disse Kátia, para os nossos telespectadores terem noção, nós temos que voltar, não há maneira de continuar ali. Portanto, o fogo está a 180 graus. Peço ao André Germano que, dentro do possível, nos mostre, mas não é possível, de facto. É um verdadeiro inferno de chamas. Kátia, eu não consigo descrever de outra forma. É uma imagem que marca qualquer pessoa que esteja aqui no local. Estamos a ir, André! Portanto, não há condições para continuar com este direto. Há várias projeções no terreno. Ai, meu Deus do céu! André! É impossível ficar indiferente a isto. É impossível. Estas experiências que certamente serão traumáticas para quem as vive. Porque nós esquecemos muitas vezes disto. E com toda a razão, estamos a falar nas pessoas que perdem tudo, estamos nas pessoas que são afetadas diretamente, mas depois há todos estes profissionais. Há todos estes profissionais e todas as pessoas que há pouco não dizia, todos nós perdemos, sejam os técnicos que intervêm diretamente, os jornalistas, até os voluntários que vão ajudar. Sim, e claro. Que acabam por
por assistir a inúmeras situações catastróficas, isto são experiências traumáticas. Eu acho que, pegando naquilo que estávamos a falar de que temos que ter uma data de cuidados e de precauções, lá está, é esta, de repente, há uma perda de capacidade de controlar as emoções, e é notório, e é perceptível, e é completamente razoável que isso aconteça. Sim, porque é fácil entrarmos em crise psicológica perante este stress patológico, e é importante termos este alerta. Há pouco temos vindo a falar do defender os bens, mas a saúde mental é fundamental, e muitas das vezes a pessoa tem que reagir. Isto chama-se, o processo não deixa de ser um processo de luto que pode advir dependendo das perdas, não é? Por vezes não só de bens, mas também de pessoas, ou até situações de queimaduras graves em que podemos ficar com sequelas para toda a vida, visíveis na pele. E tudo isto acaba por ter consequências, muitas das vezes, a longo prazo. É impossível alguém dormir bem a seguir a ter Muito passado bem. um evento As destes. perturbações do sono, os relatos que as pessoas mais descrevem é isto: insónias, pesadelos, muitas vezes a dificuldade depois em ir trabalhar, e temos que estar atentos a isto. Pode não ser no imediato, mas pode ser passado alguns meses ou semanas que se manifesta este luto, este processo. É extraordinário esse processo mental, porque muitas vezes não é logo no Não, a princípio. pessoa tem que reagir, está num processo de ação. Tem que primeiro defender a própria vida e os seus bens. Primeiro está ali. Muitas das vezes, e como temos vindo aqui a falar, muitas das vezes até põe em primeiro lugar os bens do que a própria vida, não é? Sim. E depois é que vem a saúde mental. No fundo, eu acho que muitas vezes os bens também significam a própria vida. Aqui a coisa acaba por se misturar, não é? Há mais conselhos que tem para nos dar sobre queimaduras mais ligeiras, certo? Eu acho que é importante percebermos que há diferenças nas queimaduras, e temos que saber reagir ou atuar perante uma queimadura mais leve, aquela típica queimadura solar, por exemplo. O que é que há a fazer numa queimadura solar? É simplesmente apenas hidratar. Exato. Dói, mas é só hidratar. Hidratar aquela pele, que ela sozinha vai fazer o seu trabalho. As queimaduras com bolhas são as queimaduras de segundo grau. Se há uma bolha, é uma queimadura de segundo grau. Podem ser mais profundas ou menos profundas, dependendo da extensão, digamos assim. E nessas há que fazer uma diferença, que provavelmente serão só os profissionais de saúde que conseguem distinguir, mas sabemos que algumas conseguem cicatrizar sozinhas, só precisam de apoio, mas o apoio... De apoio é? Pensos. Tem que fazer. Quando há bolhas, é importante que a queimadura seja vigiada por alguém que compreenda ou que saiba um pouco sobre o assunto. Sim, não há de rebentar, não há pôr agulhas e essas mesas. Depende, mas isso nós muitas vezes temos que rebentar as tais bolhas, mas somos nós que temos que distinguir. Sim, não é para fazer em casa. Às vezes aquelas pequeninas deixamos estar, porque serve de penso. O que está ali está estéril, dentro dessa bolha está tudo limpo. Se nós as vamos picar... Vamos pôr germes lá dentro, claro. Não devemos fazê-lo. Portanto, recorrer à assistência, e depois é preciso perceber o que é que temos ali. Se temos uma queimadura que vai cicatrizar, lá está, sozinha, com o apoio dos pensos, ou se vai ter que precisar da nossa intervenção. Sabe o que é que me preocupa? E agora, porque estamos a falar na zona do Algarve, há pouco tempo tivemos conhecimento de um caso de alguém que se sentiu mal, chamou o 112 e a ambulância não veio. Estamos a falar de há 2 semanas. Estamos a falar de uma crise que acontece todos os anos e que se continua a limpar a água do capote e nunca se resolve. Como é que se resolve, estando o Algarve cheio de visitantes, de turistas, sejam eles portugueses ou estrangeiros, e com um acontecimento deste, como é que se resolve isto depois na prática? Os doentes graves que saem daqui normalmente vêm para Lisboa. Sim, mas depois há os outros intermédios, não é? Mas a rede de cuidados de saúde primários consegue resolver grande parte destas queimaduras de segundo grau, como eu digo, superficiais. As outras que precisam de, as mais superficiais, as que precisam de cuidados, diferentes cuidados, estamos a falar de cirurgia, terão que ser retirados, diferenciadas. Sim, claro. Sem dúvida. Estavas a fazer um trecheito com o olhar. E falaste aí no 112, eu tinha algo para dizer relativamente a isso, veio a público ainda ontem, a dificuldade que há em termos humanos para poder atender cerca de 10 mil chamadas por dia. Exatamente. Portanto, é manifestamente, numa altura destas, em que o país é visitado por milhares e milhares de turistas, as situações principalmente os mais idosos, tendo em conta o tempo, a saúde agrava, os incêndios, termos recursos humanos insuficientes para poder... Explica-me porquê.
Porque há uma necessidade... Não, explica-me porque é que isto ainda acontece. Acontece porque isto passa por um investimento do Estado naquilo que é mais essencial. E o 112 é o número mais importante que nós temos neste país, não é? Porque é quando uma pessoa se sente aflita por qualquer motivo, liga ao 112. Obviamente. Embora possamos admitir que haja algumas chamadas que não fazem qualquer tipo de sentido, Exato. Agora, nós temos que tomá-las como, de alguma forma, urgentes, tem que se fazer depois de uma triagem. Agora, é inaceitável de que uma chamada, quando alguém liga para o 112, demore 3 a 4 minutos a ser atendido. Portanto, isto é inaceitável. Portanto, há uma necessidade de reforço humano para que a nossa população esteja, de alguma forma, mais protegida. Volto a dizer, o que me choca a mim, enquanto cidadão, é que, depois de tantos verões, e já nem falamos só dos incêndios, continuamos a cometer os mesmos erros, a ter este tipo de notícias e de resultados. É isto que eu não percebo. Mas isto é passageiro, 4, 5 dias, daqui a mais meia dúzia dias isto passou e parece que tudo esqueceu, não é? Portanto, continua as pessoas a não fazerem um plano eficaz para evitar, porque os incêndios não, é difícil evitá-los. Pode-se tentar minimizar. Aqui, através de quê? É através de uma verdadeira prevenção, que é aquilo que, no fundo, verificamos aqui no incêndio de Monchique, não é? A nível de ajuda psicológica, a coisa torna-se ainda mais difícil, porque depois não há forma de, na grande maioria dos casos, de poder ajudar as pessoas que passam por estes eventos traumáticos durante muito tempo. Ou seja, há ali um task force nos primeiros tempos, toda a gente vai para o terreno, Sim. mas depois as pessoas ficam literalmente abandonadas à sua sorte. Sim. Aí tem que ser a própria pessoa a identificar e a conseguir reconhecer e que muitas das vezes mas muitas vezes nós não identificamos os nossos próprios problemas, não é? Sem dúvida. E é importante estarmos atentos à questão de que se existir um certo cansaço, uma apatia, a dificuldade em ir trabalhar, as perturbações do sono, como falávamos há pouco, são sinais, a irritabilidade, porque cada pessoa, o processo de acompanhamento psicológico vai depender da situação de que a pessoa experienciou claro. E o que é que perdeu. Muitas das vezes não é preciso perder também para vivermos um processo de luto, porque existe aqui situações traumáticas, experienciamos situações que me nos marcam. entristece é por mais programas que façamos, por mais ocorrências que, passo o pleonasmo, que ocorram, todos os anos nos continuamos a encontrar por causa destas temáticas e isto é que é triste. Quero agradecer-vos aos três por terem estado aqui. Nós vamos para a informação. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Peixoto. Muito obrigado, doutora Isa, também. Nós vamos para a informação com a Joana Nogueira e continuamos depois este Manhã CM dedicado aos incêndios que ocorrem em Monchique. Até já.